Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, mais um estudo bíblico aqui com a gente. Que bom que você está continuando, que bom que você ainda está animado. Tem muita coisa para a gente aprender ainda sobre Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a saúde. Atualmente existe uma busca muito grande por essa questão da saúde. Pessoas indo a academias, indo a nutricionistas, inclusive a psicólogos para poder cuidar da sua saúde mental. O veganismo tem crescido, o vegetarianismo também, uma comida mais saudável, menos industrializada, está sendo buscada. Hoje, nutricionistas em suas redes sociais têm milhões de seguidores. Inclusive a saúde preventiva, ou seja, aquela que previne as doenças antes delas chegarem, nos grandes centros médicos e também nos planos de saúde. Veja, que a Bíblia fala sobre a nossa saúde espiritual, isso daí é muito claro nas Escrituras. Mas a grande pergunta que nós temos que fazer é, será que Deus se preocupa com a nossa saúde física? Será que existe alguma conexão entre a nossa saúde espiritual e o nosso corpo físico? Como nós vamos ver no estudo de hoje, a resposta é um grande sim. Na verdade, o próprio ministério de Jesus expressa isso. Em Mateus 4:23, nós lemos o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, ou seja, saúde espiritual, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, ou seja, saúde física. Então, vamos lá para o nosso estudo de hoje, partindo, obviamente, da primeira pergunta, para a gente entender um pouquinho mais o que a Bíblia ensina sobre a saúde. A primeira pergunta já começa bem interessante, acompanha comigo. Que imagem de Deus esses textos apresentam? Um Criador distante ou um Deus que se preocupa com a vida física do ser humano desde o início? Então agora a gente vai ler dois textos que estão em Gênesis, primeiro no capítulo 2, depois no capítulo 1, capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o nosso primeiro texto aqui já aponta que Deus, ele criou o ser humano do pó da terra, ou seja, ele criou o ser humano um ser físico, com um corpo, com seus órgãos, com seus membros e tudo que constitui o ser humano. Mas muito mais do que isso. Em Gênesis capítulo 1, verso 29, nós lemos assim: Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Deus não somente deu ao ser humano um corpo, mas ele mostrou como esse corpo deve ser alimentado, que tipo de combustível deve ir dentro desse corpo. Então, respondendo à nossa pergunta, esses textos, eles mostram um Deus distante ou um Deus que se preocupa com o ser humano desde o início? A resposta é muito clara. Esse é um Deus que se preocupa com a gente, não somente com a nossa vida espiritual, mas também com a nossa vida física. Ele nos fez assim e nos ensinou, inclusive, como cuidar desse corpo que ele nos deu. Imagine o nosso corpo como um carro, por exemplo. O fabricante, quando ele coloca o carro em circulação, ele entrega ali um manual de instrução. E nesse manual de instrução tem o tipo de combustível, o tipo de óleo, o tipo de peças quando você precisar trocar, que você deverá usar. Ora, se você tem um carro que ele é a gasolina, você não vai colocar diesel e nem etanol. E o manual do fabricante está te explicando isso. Então, nesse caso, nós vemos a mesma coisa. É Deus nos criando como nosso fabricante e deixando o manual para que a gente possa viver mais e melhor. A segunda pergunta é bem intrigante. Olha só o que diz. Qual é o órgão do nosso corpo que Deus usa para se comunicar conosco? Deus se comunica com a gente através do nosso corpo. O nosso corpo é importante para manter essa comunicação com Deus. Vamos ver como funciona isso de acordo com a Bíblia. O primeiro texto é Romanos, capítulo 12, verso 2, e vamos ler juntos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, olha só que interessante. Se você quiser conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente, porque é através da sua mente que você reconhece, que você conhece a Deus e reconhece os seus mandamentos e as suas regras. Então, o nosso cérebro é a forma que Deus se comunica com a gente. Afinal de contas, é através do seu cérebro que você está assistindo esses vídeos, que você está estudando a Bíblia, que você está conhecendo a verdade. Então, você vai concordar comigo que no nosso corpo, o cérebro é aquilo que Deus vai usar para se comunicar com a gente. E o próximo texto, Provérbios 4:23, apoia também essa ideia. Acima de tudo, guarde o seu coração,
pois dele depende toda a sua vida. Aqui o texto não está dizendo para a gente ir num cardiologista. Quando o texto diz guarde o seu coração, ele está falando da mente. Essa é uma forma do texto bíblico trabalhar aí o que seria a nossa mente. Então devemos guardar, devemos cuidar da nossa mente, a entrada, tudo que entra na nossa mente, etc. E por quê? Porque é através dela que Deus fala com a gente, seja orando, seja estudando a Bíblia. E fazendo um link com essa segunda pergunta, nós temos a terceira pergunta que diz assim, ó, o que pode atrapalhar essa comunicação? Então veja bem, a nossa mente é através do nosso corpo que Deus se comunica com a gente. Agora, será que existe algo que pode atrapalhar, que pode impedir, que pode bloquear essa comunicação? A resposta é sim, e nós vamos ver agora o que é isso. E vamos ver dois textos. O primeiro está em Provérbios capítulo 20, versículo 1, que diz assim, o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Então aqui nós já temos a nossa resposta. O vinho ou a bebida forte ou a bebida embriagante, ela atrapalha a nossa comunicação com Deus. Porque obviamente você perde os sentidos. Se você é uma pessoa que bebe ou que já bebeu, essas pessoas que realmente passam do limite, você vai concordar comigo que você falou muitas coisas no momento da embriaguez que você jamais faria estando bem. Quantos acidentes de trânsito eles são causados por causa da bebida? Isso porque ela atrasa os nossos reflexos. Então, a nossa comunicação com Deus, ela pode ser impedida justamente por causa desse problema da bebida alcoólica. E eu quero continuar lendo aqui, agora Provérbios, no capítulo 23, do versículo 29 até o 35. E veja que coisa séria, os conselhos bíblicos para nós. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho? Dos que andam à procura de bebida misturada? Não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando cintila no copo, escorre suavemente. No fim, ele morde como uma serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Ele está descrevendo aqui uma pessoa alcoólatra, uma pessoa viciada. E esse vício, ele atrapalha a nossa comunicação com Deus. Por isso que a Bíblia, ela deixa de lado o uso de bebidas alcoólicas para a nossa saúde física e também para a nossa saúde espiritual. E a quarta pergunta diz o seguinte, aquilo que comemos também é importante para Deus? E a resposta está em Levítico capítulo 11, verso 47, vamos ler juntos. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre animais que podem e os que não podem ser comidos. Agora a palavra de Deus, a Bíblia, ela traz para a gente uma seleção de alimentos, de animais que é permitido comer e animais que não são permitidos comer. E a pergunta 5, quais as características dos animais limpos? E quais são eles? Agora a gente vai voltar em Levítico capítulo 11, ainda mais ali nos primeiros versos, e nós vamos ler do versículo 2 até o 19. E ali nós vamos ver, então, os animais mamíferos, também os peixes e, finalmente, as aves. Então, vamos ler juntos aí esse texto. Eu vou lendo e a gente vai parando para comentar as características que o texto aqui vai apresentar para a gente. Começando então com o verso 2, diz assim, digam aos israelitas que todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Verso 3, qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem o casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem o casco fendido. Considerem-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considerem-nos impuros. Então, até aqui, ele selecionou os animais terrestres, os animais mamíferos que nós podemos ou não podemos comer. Aqui existem duas características. A primeira delas, ele precisa ruminar. E você sabe o que é isso, certo? Animais que ruminam são animais que comem, têm essa capacidade de comer a comida, depois a comida volta, ele continua mastigando, depois ela volta, e ela retorna e ele continua mastigando. E a gente sabe, por exemplo, a vaca, né, o boi, isso acontece com eles, eles fazem isso. Essa é a primeira característica de um animal puro, ou um animal que se pode comer. Então, precisa
ruminar. Qualquer animal que não rumine, ele não pode ser comido. Agora, existe uma segunda característica. Qual que é essa? Ele precisa ter as unhas fendidas. De novo, a vaca, o boi, eles têm um casco fendido, casco dividido. Então, essas duas características precisam estar no animal para que ele seja um animal limpo e para que nós possamos comer esse tipo de animal. Se ele tiver apenas uma das características, ele está fora do que seja um animal limpo para comer. Por isso, nós não podemos comer o porco. Por isso mesmo, a gente não pode comer a carne de porco nem os seus derivados, como salsicha, salame, mortadela e tudo que vai a carne de porco. E eu estou citando especificamente o porco aqui porque é uma das comidas mais comuns do brasileiro. O brasileiro come porco, mas a Bíblia condena esses animais como sendo animais impuros para a alimentação. O segundo grupo de animais são os peixes. Vamos ver que os peixes também têm duas características que definem ele como um peixe limpo ou impuro para a alimentação. Agora, a partir do versículo 9, diz assim: de todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Então agora nesse segundo grupo, os peixes, também nós vemos duas características. Ele precisa ter escamas e precisa ter barbatanas. Duas características do animal limpo para comer. Tá fácil até aqui. Eu não conheço muito de peixe, eu não conseguiria nem dar muitos exemplos para vocês, mas eu sei que, por exemplo, a tilápia, ela pode ser comida porque ela tem escamas e ela tem barbatanas. E por aí vai. Você que é um conhecedor aí dos peixes, dos rios ou do mar, você vai poder identificar quais são os animais limpos ou impuros para comer. Eu, quando vou num restaurante, como eu não conheço muito de peixe, eu pergunto o nome do peixe e logo vou na internet pesquisar se esse animal é um animal de couro ou de escamas e se tem barbatanas ou não, que tipo de bicho é esse aí. E, gente, isso exclui também todos aqueles animais, como ostras, próprio camarão, todos os frutos do mar que você possa imaginar. Eles estão excluídos dessa lista de animais puros porque eles não têm barbatanas e nem escama, então isso não se pode comer também. É impuro. Agora vamos para o nosso último grupo, que é o grupo das aves. Você vai perceber que o grupo das aves, ele não existe características especiais, mas ele vai citando ali as aves que não se pode comer. Existe uma lista dessas aves. E você vai perceber que existem algumas coisas em comum nessas aves que tiraria todas as outras, ainda que não estejam nessa lista, também como animais puros para se comer. E você vai ver rapidinho do que se trata isso daqui. Então vamos ler aqui a partir do verso 13. Acompanhe comigo. Essas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Essa lista, obviamente, que não é exaustiva, mas eu acho que você já percebeu que o tipo de aves aqui que ele está citando, existem duas características também nesse grupo de aves. A primeira característica é que são aves de rapina, são aves caçadoras, são aves que comem carne. E a segunda característica, que são aves que comem carniça, que comem resto de animais mortos, como no caso aqui do urubu, eu acredito que o corvo também, se eu não me engano. Então nós podemos, de alguma forma, criar essa categoria para as aves também. Então, no nosso contexto, uma ave que se pode comer, obviamente, é a carne de galinha, o frango. Isso nós podemos comer. A Bíblia também fala de comer pombo. Pombo era uma ave que era usada inclusive no sacrifício lá do templo. Bom, gente, agora respira fundo. Eu acho que quando a gente terminar aqui o nosso estudo, você pode voltar lá para Levítico 11 e ler um pouquinho mais, com mais calma, dar uma olhada ali. Se tiver alguma dúvida, eu estou à sua disposição também para tirar qualquer dúvida que você tenha. Eu sei que talvez para você é a primeira vez que você está escutando esse tipo de coisa e você, poxa vida, mas eu fui criado comendo essas coisas, como assim não pode? Nunca me falaram sobre isso. Calma lá, fique tranquilo que as coisas elas vão se ajeitando na nossa vida espiritual e conforme a gente vai conhecendo a verdade, conhecendo a vontade de Deus para nós temos que nos adaptar. Nem sempre a gente consegue fazer isso da noite para o dia. A maioria das vezes a gente faz isso aos poucos, a gente vai mudando a nossa forma de se alimentar, a nossa forma de viver para viver conforme Deus quer, tá legal? E vamos agora para a nossa última pergunta, para a gente terminar aqui. Uma pergunta importante também, que diz: por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? Por que será que Ele se preocupa tanto com a
a parte física do nosso corpo. Existe algum motivo especial para isso? E a resposta é sim. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20 dizem assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amigo, você, o seu corpo, é o templo do Espírito Santo. É aí que o Espírito Santo habita, é aí que ele se comunica com você, é aí que ele te abençoa, é através do seu corpo. Por isso, você precisa cuidar dele, você precisa glorificar a Deus através do seu corpo. E a melhor maneira de fazer isso é cuidando desse corpo e obedecendo às normas de saúde que Deus estabeleceu na sua palavra. E aí, você aceita o desafio? Eu espero que sim. Vamos lá para as nossas duas últimas perguntas que são muito importantes. Elas são importantes porque essa pergunta você vai responder para a pessoa que enviou esse estudo para você por WhatsApp. A pessoa que está te enviando, ela quer saber como que você está indo no estudo bíblico, se você está entendendo. E essas duas últimas perguntas, ela tem esse objetivo, de conectar você com a pessoa que está enviando para você esses estudos bíblicos. E caso você esteja fazendo esse estudo bíblico no sobredeus.org, no nosso site, você vai responder ali também e vai vir a resposta diretamente para mim. Primeira pergunta, então, para pensar e responder, diz assim: alguma vez você já tinha ouvido que Deus se preocupa com a nossa saúde a ponto de separar aquilo que deveríamos comer ou não? E aí, você já ouviu alguma vez algo sobre isso? Você já imaginava que Deus se preocupava com a nossa saúde da maneira como nós estudamos aqui? Responde aí pro teu amigo, escreve para ele aí no WhatsApp dele: olha, que estudo interessante, eu nunca tinha visto por esse ângulo, nunca tinha lido os textos que a gente leu aqui, muito interessante. Converse com ele aí o que você está achando do estudo de hoje. E a segunda e última pergunta diz assim: o que acha de, a partir de hoje, abandonar aqueles alimentos e hábitos que Deus proibiu em sua palavra? Vai ser difícil para você? E aí, o que você acha? Escreve aí e responde para ele. Vai ser difícil? Eu costumava beber, era só no final de semana, eu só bebia um pouquinho, uma cervejinha, não era nada demais. Porém, hoje você aprendeu que não é a vontade de Deus e que isso atrapalha a sua espiritualidade. Ah, mas eu sempre que fazia o churrasquinho, eu sempre colocava ali uma carninha de porco, eu sempre comia ali uma linguicinha, e agora, né, como que vai ser? Realmente é um desafio, mas que tal você tomar essa decisão de seguir a vontade de Deus? Veja bem, uma pessoa que tem um carro e ela segue exatamente tudo o que o fabricante está dizendo ali no manual, ela vai ter esse carro por mais tempo, ela vai cuidar melhor desse carro, e o nosso corpo, ele é a mesma coisa. Se nós seguirmos aquilo que Deus nos pede, nós vamos viver mais, nós vamos viver melhor e sabe o que mais? Nós vamos glorificar mais a Deus. Amigo, que Deus te abençoe, eu espero que você esteja tomando de fato essas decisões. Eu tenho orado por você, orado para que Deus toque o seu coração, mesmo que à distância, mesmo que através desses vídeos, para que você tome decisões para Ele. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você e até o próximo estudo.